Prof, muchacho, eu não sei fazer redação, ainda mais se eu tenho que fazer uma dissertação argumentativa. O que eu faço? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vou falar aqui então um vídeo de analisar uma dissertação, uma proposta, no caso aqui específico, argumentativa, da Universidade Federal do Paraná. Beleza? Alguns desses vídeos que eu estou fazendo análise de redação servem para outros vestibulares, assim como eu já fiz vídeos falando da redação e da prova do Enem, assim como já fiz de língua portuguesa e língua espanhola da Universidade Federal do Paraná, do Enem, e questões que podem ser relacionadas a outros vestibulares, a outros concursos e assim por diante. Mas hoje, dissertação argumentativa, uma análise aí de uma proposta do ano de 2014, a gente entender exatamente o que precisa ser feito. Mas antes de a gente ir para as questões, se você gostar do vídeo, se você quiser dar uma curtida, se quiser já fazer algumas perguntas, se quiser colocar sugestões aqui para mim nos comentários, fique à vontade, beleza? Isso é importante para mim, para ajudar, para eu poder produzir mais conteúdos e também eu posso responder você e a gente ter uma interação mais legal aqui nas redes sociais. Então, ficou com alguma dúvida? Faça pergunta, faça comentários, tem alguma ideia legal? Isso ajuda para mim, ajuda você, então faça isso, tá? E aí, não esquece aqui de clicar aqui para você poder ativar o sininho, Ser notificado toda segunda-feira, que é o dia que eu produzo os vídeos. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma outra redação para federal. Vamos pensar, como será que eu tenho que fazer uma redação como essa, Você vai chegar primeiro e vai olhar aqui, ó. Tem um texto 1, texto 2, qual o tipo de redação. Antes de ler os textos, você vem aqui para a parte principal do início, que é essa aqui, ó. Vamos lá. Confronte, destaca a palavra confronte, já vou falar por quê. Os textos 1 e 2 e dê sua opinião sobre a utilização da palavra escrita. Ponto, aqui matou. Se você vai confrontar, pode ser uma dissertação expositiva. Agora, se você fala, se apresenta, dê a sua opinião, dissertação argumentativa. Apresente o seu posicionamento, apresente uma opinião com relação à crítica do autor, exponha o seu posicionamento, independente do que seja. Procure os verbos de comando, procure as palavras, as expressões que te dão comando para você saber se se trata de uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva. Então você destacou confronte, já falo por quê. Dê sua opinião, você sabe que é uma dissertação argumentativa. E essa parte que muita gente se bateu lá no ano de 2014 para 2015 para saber o que faria aqui, no caso aqui específico da dissertação argumentativa da UFPR, mas poderia estar em outros vestibulares. Que prognósticos podemos fazer quanto ao seu uso na comunicação e na vida geral? Uso do quê? Da palavra escrita. Por isso, destaque, confronte a sua opinião com relação à palavra escrita, prognósticos e a ideia é fazer quanto ao seu uso na comunicação e na vida em geral, com relação à palavra escrita. Beleza? Apresentar uma opinião clara sobre o assunto e argumentos para sustentá-la pautados no texto. Essa frase aqui não precisaria estar aqui quando a gente fala especificamente de dissertação argumentativa da UFPR. É obrigatório você fazer um diálogo com o texto, Diálogo porque você vai apresentar as informações que estão sendo pedidas aqui na proposta, aquilo que for principal, independente se é um ou dois textos, e o que mais? Dá a sua opinião. De 10 a 12 linhas, é uma dissertação mais objetiva de uma dissertação tradicional, lá que tem 3, 4 parágrafos, tipo o Enem ou outros vestibulares que seguem um padrão mais próximo ao Enem. A UFPR é uma dissertação mais objetiva. O normal, o mais comum, o mais recomendável é que se faça isso em um único parágrafo. Você pode fazer em 2 parágrafos? Pode, por causa de ser 10 a 12. Se fosse menos do que isso, obrigatoriamente teria que ser um único parágrafo. Mas eu aconselho o FPR sempre um parágrafo só. Beleza? Vamos para os textos. Então, agora vamos lá para aquela palavrinha que eu falei. O que significa confronte? Pode escrever aqui do lado. Os textos são opostos, ideias contrárias com relação a alguma coisa. Não necessariamente que seja diretamente, mas pode ser indiretamente, tá? Confrontar é apresentar essa contrariedade dos dois textos. E aí você vai usar conectivos que tratam dessa questão da contrariedade, da oposição, da adversidade, da concessão, tá? Vamos para os textos. Preciso ler
tomar uma aguinha com gengibre aqui porque eu tô meio mal da garganta. Falação, muito vídeo, muita aula, é isso que dá. Sem tempo para as palavras. O tempo da comunicação por e-mails e mensagens de texto pode, em breve, ficar tão ultrapassado quanto das cartas manuscritas enviadas pelo correio tradicional ou o das conversas ao telefone. E o longo post de 140 caracteres do Twitter? Esqueça! Estamos nos aproximando do dia em que tudo será dito com imagens, segundo o New York Times. As fotos estão rapidamente se convertendo em um tipo de diálogo inteiramente novo, escreveu Nick Bilton no jornal. A turma de vanguarda está descobrindo que se comunicar com uma simples imagem, quer seja uma foto no que vai haver para o jantar ou uma imagem de uma placa de rua indicando ao amigo: "Ei, estou esperando por você aqui", é mais fácil que se dar ao trabalho de usar as palavras. No passado, álbuns de fotos de família ocupavam espaço em estantes, repletos de imagens de casamentos, formaturas, férias memoráveis e poses desajeitadas em volta da árvore de Natal. Agora, com o clicar de um botão, podemos postar uma foto online, poupando-nos no trabalho de usar nossos dedos ou de digitar com os polegares num teclado pequeno. Este momento divisor de águas. Estamos nos afastando da fotografia como maneira de registrar ou armazenar um momento passado e convertendo-a no meio de comunicação, disse ao New York Times Robin Casley, professor de fotografia da Universidade de Harvard. O texto continuaria, mas foi usada essa parte. Beleza. Olha lá, Tom Brady, Observatório da Imprensa. É uma notícia, um artigo de opinião, um artigo científico, algum outro tipo de gênero textual? Ele é, veja só, sem tempo para as palavras, a opinião do autor, por mais que use ali 2 outros autores para poder usar essa referência ao texto, portanto, é um artigo de opinião. Quando você for passar isso para a redação, você pode. O artigo de opinião de Tom Brady, publicado em um observatório da imprensa, cuja relação, em que se posiciona e assim por diante, beleza? Veja que curioso, né? O texto de 2013 está falando do Twitter, então isso aqui foi para a proposta de 2014 para 2015. Imagina se fosse hoje, né? Isso aqui seria muito mais crítico, né, com relação a esse comportamento. Vamos pensar do que trata o primeiro texto. Esse que eu li agora. Primeiro parágrafo, sobre essa questão de não se fazer, as pessoas não se preocuparem, não ter mais o costume de fazer longos textos. Há uma substituição por imagens, né, por fotografias. O segundo parágrafo já diz que essa ideia de fotografia que há, é claro, nessa contemporaneidade que a gente vive e tudo mais, não é somente aquela fotografia que fica ali na estante, mostrando uma imagem antiga da família, mas ela é substituída por causa de uma questão efêmera, passageira, né? A gente tira milhares de fotos, uma coisa vai sendo substituída pela outra. No primeiro parágrafo ele faz referência a um autor, no segundo a outro autor, fechou. Vamos ver o segundo texto, qual que é essa contrariedade que eu falei lá da proposta quando eu falo em confronte? Vamos lá. O segundo texto é do poeta do modernismo brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, em um livro chamado Antologia Poética. Tá? O texto também não está na íntegra, porque há uma parte que foi suprida, né? Foi tirada, foi excluída no início e no final do poema. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, sem estado de dicionário, convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres, trouxeste a chave? Muita gente vai falar, meu Deus, não entendi absolutamente nada. Tudo bem, mas vou falar uma coisa para vocês, o texto é complexo, tem um vocabulário um pouco complexo, é um poema, é bastante subjetivo, portanto, você tem que pensar o seguinte, é bem claro, esse tipo de poema, dá para ver, ele é bem claro, que ele fala sobre a calmaria,
sobre a questão de você sentir, de você aproveitar o seu tempo, de você, no caso específico aqui, com relação à escrita da palavra, né? Escreva no seu tempo, não mergulhe nesse vocabulário, mergulhe na poesia, sinta um momento para escrever, não tenha pressa, escreva, desenvolva, penetre no mundo da escrita da palavra e deixe fluir. É totalmente oposto à ideia do texto anterior. O texto anterior, em nenhum momento o cara está falando assim, eu não gosto de escrever, não é isso. Mas a ideia é que ele está falando dessa substituição das coisas, das palavras, da escrita longa sendo deixada de lado. Ele fala do Twitter, né? Até que tem um padrão, né, de textos mais curtos. E substituindo por uma fotografia. E depois ele ainda reforça a ideia da fotografia constante, né? Porque as coisas são efêmeras. Aqui é totalmente o oposto. Então, olha só. Veja só como você tem que fazer na sua redação. E claro, vamos pensar na palavra prognóstico. Prognóstico é sinônimo de diagnóstico. Quer dizer, o que se parece, o que se imagina, o que você pensa que seria nesse momento, né? Como que as coisas se dão, como que é a comunicação na vida em geral. Se você falar assim, que há importância da importância da escrita, da palavra, mas realmente, como é apresentado por Tom Brady em Observatório da Imprensa, há uma substituição de textos longos por imagens, porque elas são mais rápidas, mais práticas. Então, como que a gente pode começar uma redação de 10 a 12 linhas em um único parágrafo? Você pode começar assim. Tom Brady, em cujo, né? Porque é em algum lugar, pode ser. Artigo de opinião publicado em Observatório da Imprensa apresenta uma reflexão com relação à substituição da palavra escrita por fotografias. Ponto. O autor, ou então Brady, né, para não repetir, ainda reforça que essas imagens fotográficas são substituídas por uma série de fotografias, de imagens, devido à sua questão efêmera. Ponto. Em contrapartida, por outro lado, em oposição, não obstante ao pensamento do articulista, já que é um artigo do colunista tal, Carlos Drummond de Andrade, em poesia, Procura da Poesia, não precisa colocar poesia antes, Procura da Poesia, coloca entre aspas. Não há necessidade, nesse caso, de colocar antologia poética, porque você está explicando qual poema é. E a antologia poética é um livro com muitos poemas. Se você colocasse Carlos Drummond de Andrade, antologia poética, o seu poema trata, qual poema? Não dá para saber. Então, nesse caso, em contrapartida, o poeta Carlos Drummond de Andrade, entre aspas, Procura da Poesia, beleza? De forma subjetiva, a sua poesia reforça a questão da prática da escrita, do deslumbramento da escrita, do amor à escrita, do desenvolvimento de uma escrita sem pressa e constante. Ponto. Agora, o que você tem que fazer? Colocar sua opinião. Então, você pode colocar, pensando na contemporaneidade ou na contemporaneidade, realmente o que Brady exemplifica está mais de acordo ou vai ao encontro, lembrando que ao encontro é semelhante, de encontro é contrário, é choque, né? Você poderia até falar que um autor vai de encontro ao outro, né? E não ao encontro. Então, nesse caso aqui, Tom Brady, então, condiz mais com a contemporaneidade, ou com ordiernamente, porque é um sentido nos dias de hoje, sei lá, na contemporaneidade, por realmente, principalmente nas redes sociais, haver uma substituição de textos mais curtos e principalmente de imagens, de vídeos, né? Pode falar de imagens, de fotografias, com relação a textos, principalmente mais longos. Ponto. Você pode acabar com a redação aqui. Então, o que se apresentou agora no final? Os prognósticos. Você trouxe do primeiro texto, então, autor, fonte, ideia. Em contrapartida, segundo texto, autor, fonte, no caso aqui eu coloquei Procura da Poesia, entre aspas, que é o título, a ideia, ponto. Depois você falou os prognósticos, acabou a redação.
Isso que eu falei tudo deve ter dado em torno de 10 a 12 linhas mesmo, beleza? Então é isso. Dissertação argumentativa da UFPR, como eu falei, foge do padrão de uma dissertação comum. Gostaram do vídeo? Ficaram com dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Perceberam que, por mais complexo que possa parecer, existe um jeito certinho de se analisar, um jeito certinho de fazer a redação? Então é assim que você tem que pensar. Quando tem uma redação, no caso aqui específico que eu estou falando da Universidade Federal do Paraná, que podem cair uma série muito grande de tipos de redações, né? Vamos lá, resumo, já fiz vídeo aqui no canal, já fiz 2 vídeos sobre resumo UFPR, mas que pode ser usado para qualquer outro vestibular que segue um padrão. Fiz agora recentemente um vídeo sobre dissertação expositiva para federal, que pode confundir com a argumentativa. Lembrando que lá na expositiva você faz o que você faz na argumentativa, só que na argumentativa você faz uma coisa a mais. Você argumenta, você se posiciona. E sempre um parágrafo só. Existe ainda a narrativa, existe a descritiva, existe a carta ou e-mail e a transposição de discurso. Então são aí 7 modelos que podem cair na federal. E vamos lembrar outra coisa, existem tipos de redações que você tem que fazer uma análise de uma análise de uma charge, apresentar a ideia de uma tirinha, de um cartoon, de um infográfico, mas aí vai estar dentro de uma dissertação argumentativa ou expositiva, beleza? Ficou com dúvida? Pergunte. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.